Saudações, meus nobres, eu sou o professor João, sejam bem-vindos à nossa aula de número 4, tratando ainda sobre estruturas eletrônicas de Lewis e ligações químicas, tá certo? Gente, na nossa última aula, nós paramos bem aqui. Nós montamos a estrutura eletrônica para a molécula de CO2, que é o gás carbônico. Tá, mas por que eu voltei aqui? Por que essa molécula não está estruturada como nós havíamos terminado? É porque na última aula eu usei um termo que não foi muito legal. Eu usei um termo que foi incorreto na hora de fazer as ligações duplas. Então aqui agora eu vou me retratar rapidamente. Gente, olha só, vamos perceber o seguinte. Depois de fazermos todo aquele processo, né, determinar quantos elétrons nós temos que distribuir na estrutura, vamos distribuindo, completa o octeto dos ligantes e tudo mais, temos que determinar com quantos átomos o nosso átomo, com quantos elétrons o nosso átomo central está. Beleza? Porque o nosso átomo central, de acordo com a teoria do octeto, quer ficar com 8 elétrons para alcançar a sua estabilidade. Os átomos ligantes aqui no caso, que são os oxigênios, eles já estão com o seu octeto completo. Percebam, nós podemos contar, né? Cada oxigênio tem 8 elétrons na sua camada de valência. Ó, este aqui do cantinho do lado direito tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, sendo que um par de elétrons é compartilhado diretamente com o carbono. E estes outros 3 pares aqui estão isolados, não fazem parte da ligação. Mesma coisa com o oxigênio da outra extremidade, ele tem 3 pares de elétrons aqui que não estão compartilhados e um par que está compartilhando diretamente com o carbono, totalizando aqui um total de 8 elétrons na camada de valência para o oxigênio, ok? Tá, então os oxigênios estão, beleza, eles alcançaram o seu octeto. O problema está no nosso átomo central, que é o carbono. Quantos elétrons o nosso carbono tem aí na camada de valência? Ora, ele tem 1, 2 com este oxigênio, 3, 4 com outro oxigênio. Então, nosso carbono aqui tem apenas 4 elétrons na camada de valência. Para alcançar a sua estabilidade, para alcançar a configuração de um gás nobre, ele precisa de mais 4 elétrons. Concordam? Para ficar com 8, tá? Bom, eu também posso dizer o seguinte, se ele precisa de 4 elétrons para alcançar a estabilidade, é a mesma coisa que eu disser, né, que ele precisa de 2 pares de elétrons, porque um par é composto de 2 elétrons. 2 pares, 4 elétrons, né? Tranquilo por enquanto. Tá, se o carbono precisa de mais 4 elétrons, se ele precisa de mais 2 pares, da onde que ele vai tirar esses 2 pares para poder ficar estável? Ora, nós temos aqui os nossos queridos oxigênios e eles têm esses pares aqui isolados que não estão fazendo parte da ligação. Porém, como o carbono está precisando, estes oxigênios, né, vão compartilhar cada um par de elétrons para poder fazer a ligação dupla. E foi aí que eu utilizei o termo errado, que eu disse que os oxigênios estariam doando elétrons. Não, não está doando. Os oxigênios estão compartilhando elétrons, tá, gente? Isso aqui é uma ligação do tipo covalente, natureza covalente. Ligações covalentes compartilham elétrons, então cuidado com este termo, não é doar. O oxigênio não está doando, porque quando eu digo doar, eu me refiro a alguma coisa que eu estou perdendo, que não é mais da minha posse. E os oxigênios não estão perdendo seus elétrons, eles só estão compartilhando, estão emprestando, é de todo mundo isso aqui, tá? Então aqui no caso, nós vamos ter duas ligações duplas, porque os elétrons, esses 4 elétrons que estavam faltando, foram compartilhados pelo oxigênio. Ligação dupla aqui, ligação dupla aqui, ok? Bom, turma, um aluno curioso também talvez poderia me perguntar o seguinte: tá, João, mas olha só, o carbono precisa de 2 pares, correto? Correto, eu só vou deixar isso aqui como estava antes, esse oxigênio aqui do cantinho, tá? Deixa assim. Tá, se o carbono precisa de 2 pares de elétrons, que seriam 4 elétrons no total, por que que um oxigênio só já não poderia doar tudo, ó? Este oxigênio poderia doar. Ó, o termo não é doar, é compartilhar. Se o carbono precisa de mais 4 elétrons, mais 2 pares, por que que o mesmo oxigênio já não poderia compartilhar 2 pares com ele, para deixar uma ligação do tipo tripla? Ora, vocês até poderiam fazer isso no papel, gente, tá? Porque se eu colocasse uma ligação tripla... Nossa, ficou muito feia essa ligação tripla. Se eu colocasse uma ligação tripla aqui, né, que seria os pares isolados do oxigênio que estariam vindo para cá para fazer essa ligação, compartilhando, tá? Não é doando, é compartilhando.
Se nós formos contar, o oxigênio continua com seu octeto completo, o carbono está com seu octeto completo e o oxigênio aqui, ó, da outra extremidade também está com o octeto completo. Qual seria o problema? Bom, é o seguinte, no papel isso aqui até dá certo, respeita a teoria do octeto. Mas, turma, esta molécula aqui, ela não está estável. Por quê? Assim, em termos gerais, tá? Toda estrutura molecular, todo composto químico, tá? Toda molécula sempre quer alcançar o menor nível de energia possível. Além de alcançar o menor nível de energia possível, quer adquirir o menor estado de nível de carga elétrica, tá? Em situações de equilíbrio de carga elétrica. Como assim? Percebam o seguinte, nós temos aqui oxigênios nas duas extremidades, correto? Beleza. Só que se vocês perceberem, aqui nessa extremidade onde tem 3 ligações, onde nós temos uma ligação tripla, né? São 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Vocês concordam comigo que aqui eu vou ter uma densidade de carga muito maior, né? Vou ter uma densidade de carga aqui negativa, que nós chamamos, tá? Uma densidade muito grande aqui. E aqui nós vamos ter uma densidade, né? Vamos supor assim, positiva, porque aqui nós temos poucos, só tem uma ligação, né? Só tem um par de elétrons sendo compartilhado diretamente com carbono, né? Carbono e oxigênio. Isso aqui não está equilibrado, isso aqui não está bem distribuído essas cargas, porque como são 2 átomos de oxigênio e 1 de carbono, é como se eles estivessem disputando ali um cabo de guerra entre o carbono. Isso aqui não faz sentido, porque olha só, é como se tu fosse no mercado com teu amigo. Vocês têm lá que pegar 10 quilos de produto, beleza? Tu chamou teu amigo para te ajudar. Faz sentido tu sair do mercado carregando 8 quilos nas costas e teu amigo carregando 2 quilos? Não faz, né? Não está bem distribuídos os pesos. E aqui as cargas não estão bem distribuídas. Esta molécula aqui não está estável por conta disso, porque de um lado nós temos uma grande quantidade de cargas elétricas negativas, que são os elétrons, e na outra extremidade nós temos poucos elétrons, vamos dizer assim, tá? Uma densidade de carga menor. E essa distribuição aqui não está equilibrada. Logo, a molécula não se sustenta assim, tá? A molécula não quer alcançar, a molécula não quer ficar desse jeito. Ela quer tentar ficar equilibrada. E qual o melhor jeito de ficar equilibrado? Ora, cada oxigênio vai compartilhar um par cada, para o carbono então poder ficar estabilizado. Então aqui, ó, não vai rolar esta situaçãozinha de ligação tripla, pelo menos por agora, tá? Isso aqui é só uma malandragem, tá? Depois a gente vai se acostumando, vai pegando tempo, vai analisando, né? Porque tem que perceber também, ó, nossa, aqui tem muito elétron. Será que faz sentido ter muito elétron aqui, pouco elétron lá? Certo? Isso aqui não tá, né, balanceado, vamos dizer assim, em questões de cargas elétricas. Beleza, gente? Então, para facilitar a nossa vida, deixa eu pegar aqui a borrachinha. O nosso carbono vai compartilhar elétrons com os 2 oxigênios, para ficar uma ligação dupla de um lado e uma ligação dupla do outro. Beleza? Era só isso que eu queria então me retratar. Os oxigênios não estão doando elétrons, eles estão compartilhando. Ok? Beleza? Então, turma, nossa atividade de hoje, eu queria propor alguns exercícios para vocês fazerem. Deixa eu ver aqui. Exercícios estão bem aqui. Olha só. Montar a estrutura de Lewis para as seguintes moléculas, tá? Então, esse é o meu desafio de hoje. Dá um print aí na tela e tenta fazer no teu caderno. Montar a estrutura de Lewis para essas 3 moléculas, que é a água, o HCHO e o CO. Beleza? Dá um print. Espero que tenha dado print, tá? Então, agora nós vamos começar a corrigir estes exercícios. Bora lá, então. Vamos voltar para o nosso quadro branco. Vamos apagar aqui. Primeiro exemplo é a nossa molécula de água. Eu sei que nós já montamos a molécula de água, tá? A forma estrutural dela, mas vamos utilizar a nossa regrinha aqui para nos auxiliar, beleza? Ok. Primeiramente, eu tenho que determinar quantos elétrons eu vou ter que distribuir na estrutura. Para isso, eu tenho que saber quantos elétrons cada átomo possui, né? Apresenta na sua camada de valência. Hidrogênio. Hidrogênio está na família número 1 da tabela periódica. Significa, então, que ele tem um elétron na sua camada de valência. Mas aqui são 2 hidrogênios, então vou multiplicar por 2. 1 vezes 2 dá 2. Óbvio, né? E o nosso oxigênio, ele tem
6 elétrons nessa última camada, porque ele está na família número 16. Então aqui, nosso oxigênio tem 6 elétrons. Fazendo este somatório, 6 mais 2 dá um valor de 8 elétrons para distribuirmos na estrutura molecular da água, ok? Tá, depois de determinarmos quantos elétrons temos que distribuir, agora nós vamos determinar quem é o nosso átomo central. Ora, entre hidrogênio e oxigênio, quem aqui está em menor quantidade e quem faz maior número de ligações? Lembrem, ó, oxigênio, como ele está na família número 16, certo? Ele tem 6 elétrons na última camada. Quantos elétrons faltam para ele ficar com 8? Faltam mais 2 elétrons. Ou seja, o oxigênio, assim como os elementos da família 16, preferencialmente querem fazer 2 ligações. Os elementos da família 14, né, tem 4 elétrons na última camada. Eles querem mais 4 para alcançar o octeto. Nossa, ficou horrível esse 4. Então, eles fazem 4 ligações. Os elementos da família 15 têm 5 elétrons na última camada. Eles precisam de mais 3 elétrons para alcançar o octeto, então eles preferencialmente vão querer fazer 3 ligações e assim por diante, tá? Essa é a nossa regrinha, a lógica que nós utilizamos. É o quantos elétrons faltam para o átomo alcançar o seu octeto e alcançar a sua estabilidade, ok? Então aqui o nosso átomo central vai ser o oxigênio. Por quê? Porque o oxigênio faz maior número de ligações do que o hidrogênio, ok? E também o oxigênio que está em menor quantidade aqui na nossa estrutura. Então, vamos desenhar aqui. Opa, canetinha. Ó, oxigênio é o nosso átomo central. Hidrogênio, eu vou colocar um hidrogênio aqui. E vou colocar um hidrogênio aqui embaixo também. Pronto. Depois de terminar aqui o nosso átomo central e dispersar os átomos ligantes, eu tenho que colocar aqui um par de elétrons para cada átomo ligante. Um par de elétrons aqui, um par de elétrons ali. Gente, quantos elétrons eu gastei para fazer isso? Gastei 1, 2, 3, 4. Ok, vou vir para cá na minha continha. Gastei 4 elétrons. 8 menos 4, isso aqui dá um valor de 4 elétrons para distribuir na estrutura ainda. Ok. Agora nós temos que completar o octeto dos ligantes. Gente, os ligantes são os hidrogênios. Hidrogênio, ele quer alcançar a configuração de um gás nobre. Perdão, foi o Google. Deixa eu vir aqui. Sai, Google. Beleza? Então, ó, o que nós vamos fazer? Os hidrogênios, eles estão com o seu octeto completo? Ora, na verdade eles estão, porque lembrem, os hidrogênios querem alcançar a configuração do gás nobre chamado hélio. Quantos elétrons o hélio tem na sua última camada? O hélio tem 2 elétrons. Ele é a única exceção da regra do octeto, da teoria do octeto, né? Enquanto todos os outros gases nobres apresentam 8 elétrons na última camada, o hélio apresenta apenas 2 para conseguir alcançar a sua estabilidade. E o hidrogênio quer alcançar a configuração do hélio, ficando com 2 elétrons na última camada. Então aqui eu vou apagar. Os hidrogênios, eles estão com 2 elétrons na última camada? Vamos observar. Ó, este hidrogênio aqui está com 1, 2. Estável. Está com a configuração eletrônica do hélio. Beleza, bonito, não mexe nele. Este outro hidrogênio tem 1, 2 elétrons. Está compartilhando diretamente com o oxigênio. Então, alcançou a configuração do gás nobre, hélio. Então, os hidrogênios estão estáveis. Ninguém mexe neles, tá? Não tem que completar o octeto de nada. Aqui seria a regra do dueto, né? Porque o hidrogênio quer fazer sempre uma ligação, tá? Hidrogênio é sempre uma ligação que faz para alcançar a sua estabilidade. Beleza. E estes 4 elétrons aqui que sobraram vão para onde? Ora, eles vão para o nosso átomo central, né? Vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4. Vamos calcular agora para ver se o nosso oxigênio está com seu octeto completo. Vamos observar. Ó, estes 4 elétrons que eu acabei de colocar, 4, 5, 6 com o hidrogênio, 7, 8 com outro hidrogênio. Pronto. A molécula está estável, esta molécula está respeitando a teoria do octeto, onde o oxigênio em questão quer alcançar 8 elétrons para
chegar na sua estabilidade e alcançar a configuração de um gás nobre. Beleza, gente? Água, então, tranquilo, né? Nós já tínhamos feito essa, mas só para reprisar um pouquinho. Beleza? Vamos lá para o próximo. O próximo exemplo é o H-Cho. Ok? Depois eu vou explicar o que é essa molécula estranha aqui. Então, primeiramente, para montarmos a estrutura eletrônica de Lewis, nós temos que determinar quantos elétrons vamos distribuir aqui na estrutura. Hidrogênio está na família 1, tem um elétron na última camada. Carbono está na família 14, então tem 4 elétrons na última camada. Hidrogênio também, de novo, né? Está na família 1, tem um elétron na última camada. Oxigênio, família 16, então tem 6 elétrons na última camada. Fazendo esta soma toda aqui, eu vou determinar quantos elétrons eu vou ter que distribuir. 6 mais 4 dá 10, mais 2, 12. Então eu tenho aqui 12 elétrons para distribuir na estrutura. Ok. Depois de terminar isso, eu tenho que ver quem é meu átomo central. Vamos analisar. Hidrogênio nunca vai ser, tá, gente? Porque hidrogênio sempre faz só uma ligação, tá? Então ele nunca vai ser átomo central, já digo para vocês. Já descartamos os hidrogênios. Fica então entre carbono e oxigênio. Gente, percebam o seguinte. Entre carbono e oxigênio, quem faz maior número de ligações? Carbono está na família 14, tem 4 elétrons, então ele tem que fazer mais 4 ligações para alcançar o octeto. Ele faz 4 ligações. Oxigênio, família 16, tem 6 elétrons, tá? Tem 6 elétrons na última camada, e faltam mais 2 para alcançar o octeto. Então, o carbono, ele faz 4 ligações, e o oxigênio faz 2 ligações. Ora, quem vai ser o nosso átomo central, então? Vai ser aquele cara que faz o maior número de ligações. Nesse caso aqui é o carbono, ok? Carbono, na maioria das vezes, sempre vai ser o átomo central, tá, gente? Carbono. E aqui agora eu vou dispersar os outros elementos. Oxigênio, um hidrogênio e um outro hidrogênio eu vou colocar aqui. Ok? Dispersei os átomos ligantes. Tá? Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Bom, depois de determinar quem é meu átomo central, depois de dispersar os átomos ligantes, eu tenho que colocar um par de elétrons para cada átomo ligante. Um par aqui, um par de elétrons ali e outro par de elétrons aqui. Tranquilo? Ok, quantos elétrons, gente, nós gastamos para fazer isso aqui? Gastamos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá, gastamos 6 elétrons por enquanto. Esse é o resultado principal. Google hoje não vai dar certo. Acho que vou ter que desligar. Deixa eu desligar aqui, porque não vai dar certo. Não. Problemas técnicos aqui. Tecnologia também ajuda, mas também às vezes atrapalha um pouquinho, né? Pronto, tá desligado, acho que não vai mais falar. Gastamos 6 elétrons. E 12 menos 6 vai dar um total de 6, né? 6 elétrons para distribuirmos ainda na estrutura. Ok, calma. Agora nós temos que completar o octeto dos ligantes, beleza? Vamos lá. Hidrogênios estão com octeto completo. Octeto, entre aspas, eles estão com um dueto completo, né? Porque cada hidrogênio está com 2 elétrons na última camada, correto? Chegando à configuração do gás nobre chamado hélio, que tem 2 elétrons na última camada. Tá? Então, hidrogênios, ninguém mexe em hidrogênio. A gente nunca mexe no hidrogênio. O negócio agora está aqui no oxigênio. Gente, quantos elétrons o nosso oxigênio tem aqui por enquanto? Ele tem 1, 2, com o carbono compartilhando diretamente. Se ele tem 2 elétrons, quantos elétrons faltam para ele alcançar o octeto? Faltam mais 6. Então, vou representar aqui, né, mais 6 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 6 elétrons. E mais 2 aqui com carbono para completar os 8. O oxigênio, então, está com seu octeto completo. Gastamos 6 elétrons aqui, né? Para completar o octeto do oxigênio. Então, não sobra mais nada de elétrons para distribuirmos na estrutura. Então, ligantes estão com o octeto completo. Falta vermos o nosso elemento central, que é o carbono. Quantos elétrons o carbono tem aqui, gente, na camada de valência? Ele tem 1, 2 com hidrogênio, 3, 4 com oxigênio, 5, 6 com o outro hidrogênio.
Ele está então com 6 elétrons na última camada. Se o nosso carbono está com 6 elétrons na última camada, quantos elétrons faltam para ele alcançar o octeto? Exatamente, faltam mais 2 elétrons. Ou seja, se faltam mais 2 elétrons, na verdade falta só mais um par, né? Falta só mais um par de elétrons para ele alcançar a sua estabilidade. E de onde que o carbono vai arranjar esse par? Da onde que vai sair esse par de elétrons? Dos hidrogênios não pode ser, porque hidrogênio não tem mais elétron que isso, tá? Mas tem aqui o nosso querido oxigênio, que o que ele vai fazer? Ele vai doar? Não, não vai doar. O nosso oxigênio vai aqui compartilhar o seu par de elétrons com o carbono para assim ele ficar estável. Então vamos aqui pegar a borrachinha, apaga aqui e fazemos aqui a ligação dupla. Ligação dupla. Ok? Se nós formos contar, agora sim o carbono está com 8 elétrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono bonito, hidrogênios aqui bonitos. E o oxigênio? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá todo mundo tranquilo? Todo mundo aqui alcançou o seu octeto, beleza? Gente, esta molécula aqui se chama de metanal, tá? Isso é lá da química orgânica, que depois nós vamos conversar. O metanal faz parte de um grupo de moléculas chamada de aldeídos, tá? Que são grupos das funções orgânicas oxigenadas, que depois também nós vamos ver com mais calma. Mas um outro nome que é mais conhecido, que é mais conhecido desta molécula, é o formol, tá? Isso mesmo, formol, que é aquela substância que é utilizada, que era utilizada mais com maior frequência, né? Para preservar a matéria orgânica, para impedir a decomposição da matéria orgânica, onde colocavam os frasquinhos dos animais, colocavam insetos, colocavam cobras e tudo mais, né? Até fetos também às vezes colocavam para preservar estes acessórios, esses objetos como estudo, né? Para fazer estudo, né? Esses seres vivos, no caso, né? Que infelizmente depois acabam virando objetos, né? Para impedir a decomposição. Beleza, gente? Então, essa aqui é a molécula de formol, metanal, e essa aqui é a estrutura de Lewis dela, ok? Vamos para o próximo exemplo. Vamos apagar aqui, tudo isso aqui. Show! Então, o último exemplo, né, o nosso último exercício seria esta moléculazinha aqui, que é o CO, que é o monóxido de carbono, ok? Então, para construirmos a sua estrutura eletrônica de Lewis, temos primeiramente de determinar quantos elétrons vamos ter que distribuir aqui na estrutura. Carbono, família 14, tem 4 elétrons na última camada. Oxigênio, família 16, tem 6 elétrons na última camadinha. E esta soma aqui, 4 mais 6, dá um total de 10 elétrons para distribuirmos. Ok, pessoal. Agora aqui vai ser o seguinte. Como vocês podem perceber, só existem dois elementos químicos nesta forma molecular, né? É um carbono e um oxigênio. Então não vai haver aqui um átomo central. Mas nós vamos usar a nossa regrinha para ver se ela vai nos auxiliar por conta do átomo ligante. Porque percebam o seguinte, quem seria aqui na teoria o nosso átomo central? Nosso átomo central aqui seria o carbono, né? Porque o carbono faz mais ligações do que o oxigênio. Oxigênio e hidrogênio, pessoal, sempre vão querer ficar nas extremidades, tá? Então, nosso átomo central seria o carbono, na teoria, porque ele faz mais ligações, maior número de ligações. E aqui eu vou colocar, então, o nosso oxigênio. Depois de dispersar os elementos da nossa estrutura, eu tenho que adicionar um par de elétrons para cada átomo ligante. Um par de elétrons aqui. Quantos elétrons nós gastamos? Gastamos 2, né? 1, 2. Vou para cá. Gastamos 2 elétrons. 10 menos 2 dá um valor de 8 elétrons ainda para distribuirmos na estrutura. Ok. Gente, como nós teorizamos aqui que o nosso átomo central é o carbono, tá? Eu tenho que completar primeiramente o octeto do ligante. O nosso ligante aqui no caso, então, é o oxigênio. Então, perceba o seguinte. Oxigênio tem 1, 2 elétrons na camada de valência por enquanto. Faltam quantos elétrons para este oxigênio alcançar o seu octeto? Exatamente, faltam 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 7, 8 que ele está compartilhando com o carbono. O oxigênio então está estável, alcançou o seu octeto.
quantos elétrons eu gastei para fazer essa brincadeira. Sempre que for colocar elétron, gente, vai lá na continha para não perder o quanto que tem que distribuir. Aqui, então, eu gastei 6 elétrons. Venho aqui, gastei 6 elétrons, tá? Gastei 6 elétrons. E 8 menos 6 dá um valor de 2 elétrons ainda. E sobrou elétron. Se sobrou elétron, onde é que eu coloco? Porque os ligantes, né, que no caso que é o oxigênio, já está fechado, não tem mais nada que fazer com o oxigênio. Se sobrou 2 elétrons, ele vai direto para o átomo central. Então, vou colocar aqui um par de elétrons, né, que seriam 2 elétrons, para o nosso carbono. Gente, então aqui agora vai entrar uma coisa bem interessante, que vai ser o seguinte. Vocês perceberam que o oxigênio está estabilizado, alcançou seu octeto, mas o nosso carbono, não, né? Ainda está um pouquinho longe. Quantos elétrons de valência tem o nosso carbono aqui? Ora, carbono tem 1, 2, 3, 4, né? Ele tem um par de elétrons compartilhado e tem um par de elétrons isolado, beleza? Então, se ele tem 4 elétrons de valência, ele precisa, então, de mais 4 elétrons para alcançar a sua estabilidade, correto? Mais 4 elétrons. Ok. Ora, a mesma coisa que eu disser é o seguinte, ele precisa, então, de mais 2 pares de elétrons para alcançar a sua estabilidade. E de onde que ele vai tirar esses 2 pares para alcançar a sua estabilidade, para alcançar a configuração eletrônica de um gás nobre? Exatamente. Quem é que tem par ali isolado sobrando para poder emprestar, para poder compartilhar? É o nosso oxigênio. Então, o nosso oxigênio vai compartilhar este par de elétrons e vai compartilhar também este outro par de elétrons aqui com o nosso querido carbono. E essa estrutura, então, vai ficar da seguinte forma. Deixa eu ver aqui, canetinha. Ok, ligação tripla aqui, ligação dupla ali, ligação tripla ali. Beleza? Vamos calcular agora, lembrando, ó, estes pares de elétrons vieram aqui do oxigênio, dos pares que não estavam participando da ligação. Este veio daqui e este veio dali, beleza? E o nosso carbono, então, quantos elétrons tem agora no total? Ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Carbono, então, ele está estável. O carbono alcançou o seu octeto, sua configuração de gás nobre. E o nosso oxigênio, mesma coisa, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Os dois alcançaram, então, o seu octeto, molécula estável. Veja que isso aí é uma situação interessante, que o nosso oxigênio está fazendo uma ligação tripla com o carbono, né? Porque isso que eu falei, vai depender do contexto, né? Depende do contexto, onde o oxigênio vai estar, onde cada elemento vai estar. Se ele viu que não tinha mais jeito, ele acabou fazendo uma ligação tripla. Por mais que ele não queira, às vezes, fazer ligação tripla, né? Ele prefere sempre fazer ligação dupla, tá? Mas aqui nesse caso, não teve como. Para deixar a molécula cada vez mais estável, teve que ficar desse jeitinho aqui. E assim, pessoal, qual é o problema desta molécula, do monóxido de carbono? Porque percebam o seguinte, nós temos aqui 2 elementos diferentes, tá? E aqui nós temos uma chamada polaridade na molécula. Esta molécula aqui ela é polar. Como assim? Ora, quando eu digo que uma molécula é polar, eu quero dizer que ela tem polos. Polos positivos e polos negativos, beleza? Porque nós temos aqui o oxigênio, temos aqui uma grande quantidade aqui de elétrons, que nós chamamos de nuvem eletrônica, e temos o carbono. Gente, o oxigênio ele tem uma característica interessante que ele gosta de puxar elétrons para ele gosta de puxar esta nuvem eletrônica diretamente para ele, ficando com uma densidade de elétrons nesta direção, na direção do oxigênio. E ainda tem mais esses pares aqui isolados, né, na molécula, que deixa ainda mais reativa, tá? Esses pares isolados a eles podem acabar se ligando com algumas outras substâncias para formar outras moléculas, beleza? E o que acontece aqui? Como o oxigênio ele puxa, ele tem maior afinidade eletrônica, que nós vamos ver na próxima aula, ele tem maior afinidade eletrônica, ele quer puxar os elétrons para si, aqui fica com uma densidade de carga negativa, e aqui o carbono, coitadinho, fica com uma densidade positiva, porque ele está, vamos dizer assim, empurrando um pouquinho seus elétrons, sua nuvem eletrônica, para o oxigênio. E, gente, qual que é o problema disso aqui? O monóxido de carbono ele é um poluente que sai do escapamento dos carros, tá certo? E quando a gente entra em contato com este poluente,
A nossa molécula, né, que está no nosso sangue, que é chamada de hemoglobina, tá? Ela tem um átomo de ferro no seu centro, basicamente, e este ferro, ele capta a molécula de oxigênio do ar para poder transportar para todo o nosso corpo. A molécula de oxigênio é esta aqui, O2. A estrutura de Lewis dela, nós já fizemos, né? É assim. É oxigênio fazendo dupla ligação com oxigênio para poder alcançar seu octeto. Beleza? Mas o que acontece, gente? O oxigênio é uma molécula apolar, tá? Ou seja, é uma molécula que não tem polos, porque é o mesmo elemento. Então, a nuvem eletrônica, tá? Que seriam aqui os elétrons, no caso, fica ali bem centralizada, vamos dizer assim, né? Tipo, não fica nem para cá, nem para lá. Então, não é uma molécula que tem polos, uma densidade negativa, outra densidade positiva. E o que acontece? Como o ferro da nossa hemoglobina entra em contato com este carinha aqui, que é o monóxido de carbono, a nossa hemoglobina prefere ficar com ele do que a molécula de oxigênio. Então, ela vai agarrar o monóxido de carbono e vai transportar para todo o nosso corpo, nos envenenando, nos intoxicando. É exatamente isso. Então, a polaridade da molécula, a estrutura dela, vai depender também para para nossa saúde. Vejam só, isso aqui é um veneno, então cuidado. Nunca fique em ambiente fechado com carros ligados, tá? Com escapamento lá, mandando poluente para tudo quanto é lugar. Beleza, gente? Essa aqui então foi a nossa aula. Espero que tenham gostado, espero que tenham apreciado, tá? Em caso de dúvidas, estou aí a postos. Muito obrigado pela atenção de vocês. Nos vemos na próxima aí. Até mais!